sensação que eu tenho e a palavra que eu acho que eu posso utilizar para representá-la é que este livro é um livro necessário. Oi, se você não me conhece, eu sou Perpetual Spectre, sou drag queen e hoje eu tenho aqui uma recomendação, uma resenha de um livro bem necessário que eu quero fazer quero que vocês leiam também, então eu tô aqui para recomendá-lo. O livro é George, do autor Alex Gino. Bem, provavelmente esse vai ser um vídeo difícil de fazer, porque eu tenho muitos pontos para abordar, muitas coisas para falar, eu até fiz ali um roteiro, mas que eu não vou conseguir seguir lendo, porque senão vai ficar ruim, eu quero tentar falar. Eu vou começar, gente, montando assim, 2 motivos para vocês pegarem esse livro agora para ler. Assim, os 2 motivos que eu não preciso nem contar a história. A história, sim, vai ser o prato cheio para vocês lerem. Mas, os 2 motivos iniciais é disponível no Kindle Unlimited. E segundo, gente, é um livro que você lê em menos de 5 horas, gente. É muito rápido. Dá pra você ler, se eu não me engano, em 3 horas. Eu acho que eu li em 4, ou foi 3 que eu li, dava pra ler em 2. Não sei, gente. 4 horas no máximo, assim. Estourando 5, vocês leem esse livro. É muito rápido. Né? Eu até li junto com o Gabs lá no canal do Gabriel Cris, que era o antigo Gabriel Kiss Joyland. Mas eu li numa live, gente. Terminei praticamente na live, tava super fluindo. Então vale super a pena por causa disso. Mas também tem o extra da história. E pra começar falando da história, uma coisa até que eu tenho pra falar assim, em relação a termos, eu fico até confuso em termos, tô dando uma pesquisada pra entender melhor, mas é complicado, porque eu não sei se dizer se esse é um livro representativo, ou é uma representação, ou é os dois, porque eu vi algumas coisas recentemente que eu fiquei confuso, mas o que eu posso dizer é que ele é um livro, eu acho que ele é representativo sim pra transexuais. Olha eu aqui fazendo uma correção, provavelmente isso nem vai aparecer no vídeo a parte que eu errei falando isso, mas eu queria fazer essa correção mesmo assim, que refere-se à autoria desse livro, que é Alex Gino, não seria uma pessoa cisgênero, né? Vocês podem ver no Twitter, pelo menos, que utiliza-se o they e o them, que seria uma utilização de pronomes neutros no inglês, aqui seria uma versão do elo, né? Elo, Alex Gino, então fica aqui essa correção, acho importante falar, eu tinha errado, e eu queria fazer esse pequeno acréscimo, mas nem vai aparecer no vídeo porque eu cortei, tá? Então é isso aí, muito obrigado, bom vídeo, espero que vocês leiam, George. Mas escreveu uma história sobre uma menina, uma criança transexual. E eu já digo de passagem, eu acho que ele fez isso muito bem. Eu acho que não tem nenhuma problemática em cima disso. Não tem local de fala para falar exatamente sobre isso. Poderia estar enganado sim, tá? Eu sou uma drag queen, mas eu também sou um homem branco, gay, cisgênero. Só que eu acho que foi muito bem feito, eu acho que eu não só consegui enxergar vários pontos, eu vou abordar algum deles aqui, mas nada que seja problemático. Então é um livro muito bom, até tem uma boa nota no Scooby, que é 4.2, então gente, é pra vocês lerem esse livro, hein? E como eu comecei falando da importância desse livro, é como ele é representativo, né? Eu acho que eu posso usar essa palavra, não sei direito, mas vamos dizer que então ele é um livro representativo. Eu gosto muito disso, porque ele já vai abordar uma história que na verdade nem se tem muita coragem de se abordar, eu acho. Acho que muitas pessoas teriam muita dificuldade, muito medo inclusive de tentar abordar uma história, né? Falar a história de uma criança que tem os seus 10 anos, uma criança transexual, que é a George, né? Ou melhor, seria o George como ele foi designado, mas é a George, então eu acho que é uma ousadia, eu diria, de certa forma, porque nem sempre é fácil você, como escritor, dar a cara a tapa e falar que vai escrever uma história dessas, né? Falar de criança, falar que crianças são transexuais, ou crianças, de certa forma, têm uma sexualidade já desde o início, é um assunto complicado, e eu entendo, e que muitas pessoas têm medo, mas eu acho legal isso, e é importante falar, porque querendo ou não, as crianças elas vão crescendo, elas vão se descobrindo, vão se entendendo no mundo, e a gente pode conviver com uma filha, um filho, um irmão, uma irmã, que pode se descobrir aos 10, pode se descobrir aos 20, pode descobrir em algum momento que é transexual. Isso faz parte, é uma realidade, é normal. E por isso, eu acho que é tão importante a gente ter contato com um livro que fale sobre isso, porque eu não acho que é tão falado assim, e é importante, é uma realidade, é existente, como eu estava falando, e isso é a abordagem do livro. A gente tem a George, então ela tem os seus 10 anos, se eu não me engano, ela tá ali no 5º ano mais ou menos, e a história vai falar sobre ela como uma criança transexual. Eu acho já interessante falar que, né, que nessa representatividade existe um certo positivismo dentro disso, né? Porque a história não foi feita para dramatizar e trazer dor. Isso também é uma coisa importante, né? A gente fala tanto de clichês, todo mundo merece viver seu clichê, e apesar de não ser necessariamente um clichê, é uma história e uma realidade ali que é bonita de se ver, dá vontade de que fosse, não exatamente assim, mas que não seja tão cruel quanto é hoje em dia ainda. Principalmente para mulheres transexuais, né? Que a gente sabe que, por mais que algumas pessoas já consigam viver
mais ou menos no universo em que a George vive, nem todo mundo consegue exatamente isso. E esse livro, ele vai, na verdade, contar de uma forma bem tranquila a George não se descobrindo necessariamente, a gente meio que ela sabe, e você vai ver vários momentos em que ela revela isso. O começo do livro mesmo mostra essa sensação, então ela tá ali com algo bem pessoal dela, e a gente tem esse acesso a essa coisa pessoal da George, que são revistas, então ela gosta de ver as mulheres, mas é até um contraste do que seria um menino com revistas, né, para que seria, e seria considerado eu, o homem, não sei o que, mas na verdade não, é só a George querendo ver mulheres e como ela se sente, como ela também quer se sentir mais e tudo mais, então é bem legal a gente ver logo no começo essa questão bem pessoal. E o livro, na verdade, a história em si, a narração, tem a ver com a George dentro da escola, que ela, na verdade, tem uma peça que vai ser atuada em relação ao livro que eles leram. E aí tem a Aranha e os Porquinhos, então basicamente seria essa divisão dos personagens. A Aranha seria a única personagem feminina, ou ao menos a principal, né, dentro dos núcleos principais. E a Georgia, na verdade, é até interessante porque ela tem uma proximidade com a história, ela se toca, ela se sente muito tocada pela história da aranha e do que se conta ali. Eu confesso que eu não sei qual é essa história, eu queria até pesquisar depois para saber mais sobre essa história da aranha, porque pareceu muito interessante, muito incrível, na verdade, porque é legal você ver como a história pode tocar alguém e como a Georgia era sensível a esse ponto. Mas a história é isso, gente, ela vai contar sobre a Georgia querendo atuar como aranha, e como a amiga dela vai lidar com isso de uma forma bem tranquila e vai ajudá-la ainda. Então, como vai ser esse bolar um plano para ela conseguir atuar como aranha. Essa seria, na verdade, a sinopse básica desse livro, é até o que está escrito dentro da página, nas páginas aí da Amazon, do Scooby e atrás do livro mesmo. Então essa sinopse básica do livro, eu acho muito incrível. Vários pontos que eu tenho que falar aqui é como a gente tem esse ponto infantil, de que você percebe como o mundo infantil ele é mais simples, ele não é cheio de preconceitos como é o mundo adulto, né? A gente sabe que o preconceito ele vai pra criança, né? A gente percebe isso bem claro por causa dos adultos, por causa dos preconceitos dos adultos que se perpetuam, né? Perpetuam meu nome, mas que se perpetuam, né, nas crianças. Então é muito legal ver isso, de que esse mundo infantil, como ele é mais simples de certa forma. E é legal também ver o acesso, né, que a gente percebe como a Georgia se sente, é muito claro isso pra ela. A gente tem algumas percepções que talvez a gente possa considerar talvez clichê, né, do de gostar de uma roupa feminina ou quer ter algumas coisas que, sabe, você sente que poderiam ser clichês, mas é a forma mais simples de se expressar essa história, que é a mais básica de se entender, sem se perder muito nessa representação e sem necessariamente também criar um padrão de que todo mundo vai se sentir exatamente desse mesmo jeito, que todo mundo vai querer ter peito, ou que todo mundo vai querer, sabe, que por mais que a gente, né, a gente vive nesses padrões de o que é homem, o que é mulher, mas não necessariamente, né, todo mundo vai ser trans só por questão da roupa, por exemplo, mas é um método utilizado ali de forma simples para expressar bastante isso, mas eu acho que se expressa muito em outros detalhes também, né? Muito em como ela se sente, então isso fica muito evidente, então eu acho que isso acaba não sendo uma problemática justamente por isso, porque é bem óbvio como a George se sente. Uma coisa que eu também acho incrível é que, pelo menos aqui na tradução, né, todo momento que era uma narração direta do George, estava no feminino, né? Então isso assim não deixa nenhuma possibilidade de a gente ficar confuso com a história. Em contrapartida, há alguns momentos que alguns personagens, né, vão botar à frente nessa ideia de seria, na verdade, como o que é visto a sociedade, ver a George como o George e como isso às vezes acontece. E é um dos momentos do livro em que a gente se sente, sabe, a gente sente dor, eu diria, porque você se sente incomodado, você se sente essa crueldade, eu não sei, acho que a gente quase se sente no lugar da George, porque é tipo, não, chama de a George, não faz isso, não chama de outro, mas você se sente aflito pelo personagem. É uma coisa que acontece em alguns momentos em que ela vai fazer o teste pra peça, e aí ela vai fazer a aranha, e você fica muito aflito, você fica muito com medo, porque geralmente, né, as histórias, elas são pra dramatizar o extremo. Tem um drama aqui ou ali nessa história, tem, mas normalmente a gente esperaria o drama extremo, violência e tudo mais. Não é sobre isso a história, e isso é uma coisa incrível, mas a gente ainda tem essa sensação de que a gente quer proteger, a gente quer ajudar, a gente fica, sabe, naquela sensação de impotência, eu diria, porque você vê o personagem, você quer proteger desse mundo cruel e tudo mais, e você não pode, você só tem que ver acontecer, você vai ver a tentativa, e você vai ver aquilo, você vai ver a exposição. Inclusive, gente, eu acho incrível como a George, ela é extremamente
corajosa, eu diria, sabe? É muito corajoso você ter 10 anos e você saber quem você é, de certa forma, de você se entender, de você pesquisar, e de vários momentos desse livro, gente, a George mostra uma coragem, assim, absurda. E eu acho isso muito legal, de a gente ver a coragem, e na verdade eu tenho que entender, né, gente? São níveis de coragem diferentes, cada um tem a sua, mas a George é, sem dúvida, assim, uma personagem extremamente corajosa. E assim, que a gente fica... A gente se sente tocado por essa personagem. Ela é incrível, assim, é uma personagem incrível. E outra personagem maravilhosa, que é amiga da Georgia, que é a Kelly. A Kelly é muito interessante, eu gosto muito porque ela representa essa infância muito natural, sem preconceitos. Que apesar de ali no começo ela entende, né, que a George só quer atuar mesmo, ela entende como o George, mas quer atuar como a aranha, ponto. Mas aí ela vai entender, vai ter umas relações ali, e eu só fico com a sensação de que eu queria, sei lá, se um dia eu tiver filhos, ou se a minha irmã fosse minha responsabilidade total, coisas do tipo, de ser alguém que cria Kellys no mundo, porque são necessários, sabe? São crianças, sabe, sem preconceitos, são crianças incríveis em que estejam ali para combater esses preconceitos, estejam ali ao seu lado, diante de vários preconceitos que existem, várias discriminações que por aí acontecem dentro da escola. Inclusive, uma coisa, falo muito inclusive, desculpa, hoje em dia meu vício de linguagem. Mas uma coisa que também eu gosto, eu não gosto não, na verdade eu fico assim, eu sempre nunca gostei muito disso, que é essas divisões dentro da escola. Nem sei se faz sentido, não sei, eu tenho que até pesquisar de novo pra ver. Mas pelo que eu lembre, nunca fez sentido isso, dividir menino e menina, e é sempre uma sensação muito ruim. A gente pensa ali na Georgia, que né, fala ter que usar a fila dos meninos e tudo mais. São coisas, né, como eu falo pra vocês, que vão retificando esse contraste de quem ela é para o que o mundo vê, a Georgia, que causa um pouco de dor. Mas é uma coisa que eu nunca gostei, essa divisão na escola. Eu era um viadinho que não queria ficar perto dos meninos, né? Eu até ficava, eu até era de boas com isso, mas eu preferia as meninas, né? Então, assim, nunca gostei muito disso. E agora eu tô tentando pensar aqui se eu não deixei nada de lado. Eu acho que eu expressei bastante um pouco como eu gostei desse livro. Em vários momentos eu acho que eu fiquei bastante tocado, bastante querendo chorar, bastante aflito, bastante querendo abraçar, querendo dar todo o amor do mundo. Eu acho, eu volto a falar assim sobre como eu acho um livro importante e interessante, justamente por isso, porque às vezes a gente não vê como uma criança já tá se descobrindo em certos pontos, ela já tem 10 anos, ela já vai se entendendo um pouco, ela vai começar a se entender como mulher. É um processo, vai ser um processo longo, algumas pessoas vão começar mais tarde, algumas mais cedo. É a mesma coisa com a sexualidade, algumas pessoas com 10 anos já estão se entendendo, já estão percebendo coisas, outras pessoas vão perceber mais velhas. Então, isso é um processo, às vezes a gente não reconhece isso nas crianças, mas que existe, eu acho muito legal. É uma forma simples de ver, é uma forma sem sofrência, sem dor, sem drama, que faz, eu acho que muitas mulheres transexuais, principalmente, apesar de eu acho que homens transexuais também poderiam se sentir muito bem acolhidos com essa história, mas mulheres transexuais de se sentirem acolhidas, né, se sentirem em um espaço com um pouco de esperança, talvez, para o futuro, com um pouquinho de valor, de você sentir uma história que não foi a que você viveu, mas é muito bom você ver o seu colega num mundo mais feliz, num mundo mais com maior acolhimento, com maior amor. Então a gente sente isso, né? Eu acho que pessoas que viveram, sofreram, não desejam isso para outra pessoa, por esses preconceitos, né? As pessoas ficam felizes que o mundo vai mudando. Então eu acho que a Georgia, ela tá nesse mundo que está um pouco mudando já, que eu espero que seja o futuro, né, de todas as crianças, que a gente consiga abraçar, que a gente tenha que viver menos essa questão de expulsão, ou toda a crueldade que transexuais ainda vivem no Brasil, principalmente a violência, é absurdo, de alto, que a gente tem que respirar e pensar em como a gente pode mudar, né, a gente tem que pensar em como a gente pode auxiliar, fazer parte dessa mudança, de representar mais. Eu acho que o Alex Gins, eu acho que ele fez algo legal, acho que ele fez uma história boa nesse sentido, que representa, que traz carinho, traz esperança, e eu acho que Georgia é muito sobre isso. É uma história super leve de ler, é uma história que vale a pena, e até mesmo, quem sabe, pessoas que nunca tenham tido contato, nunca tenham entendido um pouquinho de ser transexual, consigam ver um pouquinho sobre isso, que consigam ver que é isso, sabe? A pessoa se sente e é o que ela é mulher, pronto, e acabou, não é a determinação biológica que vai dizer alguma coisa. Muita gente ainda fala cada merda, gente, que é difícil ficar ouvindo por aí, a gente vê na internet e fica...
Como vocês viram, gente, é uma história que eu gostei demais. Eu espero que essas emoções que eu tenho passado, assim, falando com muito gás, com essas histórias que eu tenho gostado muito, incentive vocês a ler, porque eu acho que Georgia é uma história, assim, muito boa de ser lida. Lembre-se, gente, pra finalizar, então, lembre-se, são 4 horinhas. Flui, gente, que é uma beleza. É um livro que tem, acho que nem menos de 200 páginas, que foi o que eu vi. E você lê, sabe? Você senta ali 30 minutos, que era o que eu fiz nos sprints. Do nada eu li, tipo, 20% do livro. Hoje em dia eu nem tô leitora, eu tô sem ler depois de Georgia, acabei não lendo mais nada por causa da faculdade. Mas, gente, você pega pra ler o livro, você vai se sentir o leitor. Você vai, tipo, 50% em 1 hora, você fica, yay, você bate o cabelo, você faz, você faz a festa. Eu finalizo, então, assim, acho que esse vídeo finaliza aqui. Eu acho que eu falei bastante, eu nem sei se eu falei tudo, eu vou olhar no roteiro depois. Mas se eu deixei perder, eu falei com a alma, falei como eu queria falar, fico feliz por isso. Eu espero que vocês aceitem essa recomendação, anotem ela por aí, aproveitem no Kindle Unlimited, ou comprem esse livro também. Já vou aproveitar esse tema para deixar embaixo o link do Catarse ou do Apoia-se, não sei muito bem, mas é para apoiar o livro Vozes Trans, que está sendo feito, eu acho que é pela Se Liga Editorial. É o mesmo modelo de livro que teve o Vozes Negras, então eu vou deixar embaixo para vocês ajudarem, né? É um valor legal, eu já pedi o meu, ansioso para que seja feito. Acho que tá no 70% agora, ou já tá quase chegando no 100, mas que se passem do 100, que venha muito mais. É um livro incrível, provavelmente, tem vários autores ali, vários contos. Já tô assim, louco pra ler, então vou deixar essa recomendação embaixo, aproveitando esse tema que a gente tá falando, de histórias com transexuais, histórias que sejam representativas, e essa do Vozes Trans vai ser uma história ainda mais representativa. Acho que vai ser escrito por autores trans, falando sobre personagens trans, que é ainda mais incrível, mais importante, ainda mais próximo de uma realidade de quem sabe como é. Então, deixo essa recomendação embaixo para vocês. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Comentem embaixo se vocês já leram Georgia, vocês vão anotar. Comenta aí embaixo, faz um clickbait pra mim, fala, eu vou anotar sem Scooby, anota lá. Um dia você lê, um dia você anota, dá lá no Kindle Limit, fica salvo pra vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Por último, gente, não se esqueçam, se inscrevam no meu canal se vocês ainda não são inscritos. Clica aí no se inscrever, clica no sininho. Era isso por hoje, beijo pra vocês, tchau! Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar.